Hello, beautiful people! Segue a mão, segue a zóio, faca na caveira! Edu Dias na área, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Everybody, every cabra, todo mundo que tá aí do outro lado, aqui diretamente dos maravilhosos estúdios do H Plus em São Paulo, para você de todo o Brasil, de todo o planeta, e por que não dizer de toda a galáxia, porque nós é pica das galáxias, não é? Muito bem, Eduardo Dias, eu sou o Edu, professor de Química aqui da casa do H Plus, Mega Blaster. Tô aqui hoje para trabalhar um assunto dos mais tradicionais, né? Não posso nem falar em Enem, né? Mas qualquer coisa para prestar vestibular, velho, daqui a pouco você vai fazer psicotécnico, entendeu? Você vai falar sobre química do meio ambiente. Entende? Sobre química do meio ambiente. O que acontece é que quando você pensa em química do meio ambiente, o assunto é tão vasto, que a gente acaba escolhendo 1 ou 2 pontinhos para trabalhar com vocês. E tem 3, eu vou simplificar as 3 aqui, para que você tenha um foco assertivo e uma comunicação mais direta na abordagem que o INEP faz no conceito de química, ou química do meio ambiente, química ambiental, química descritiva, é tudo farinha dos mesmos sacos, tá bem? Só quero te apontar 2 coisas, tá bom? 2 coisas. Quando se fala em química, estamos falando em reação. Tá beleza? Estamos falando em reação química. Quando se fala em meio ambiente, né? Gente, a natureza não tá nem aí com nós. Mas pensa em meio ambiente. Lugar que a gente vive, né? Tua casa, tua cidade, teu país, teu planeta. O meio ambiente, ele é gerenciado por nós. Nós é que está intruso no planeta. Nós é que está aqui enxuriçando, né, a vida das árvores, das plantas, dos passarinhos. Piu, 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 piu. Eu não devia ter dito piu, 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 piu. Nós é que está intruso. Então nós é que se intromete. Nós é que causa os distúrbios. Então, o que o vestibular faz é exatamente a compreensão da ação antropogênica. Como que o ser humano interfere no equilíbrio natural das coisas? Então eu vou te dar 3 abordagens sobre como a ação nossa, da sociedade, impacta no equilíbrio. A natureza, vou dizer de novo para você, ela não tá nem aí para nós é intruso. Ela fala assim, lá vem aquele Zé Mané, entendeu? Jogar lixo aqui no rio. Lá vem aquele outro queimar carvão. Lá vem aquele outro usar spray no ar-condicionado. Ô caracoles! Então, você tem que entender o impacto que nós, sociedade, através de reações químicas, causamos no meio ambiente. Então, às vezes vai vir texto, imagem, vou te mostrar algumas imagens também, às vezes vem imagem, texto, entendeu? Algum ábaco, alguma coisa, você tem que pensar o seguinte, qual a reação que nós, como causadores do desequilíbrio, estamos proferindo? Então, a começar, a mais comum, chuva ácida. É a mais comum. Edu, por que é a mais comum? Porque é a que nós mais consegue propor uma representação reacional. Porque veja bem, ó, só para você entender, a chuva natural já é ácida. Só que compreenda uma coisa, essa chuva natural,
ela terá um pH maior que 5,6. Então ela não é considerada uma chuva ácida. A chuva naturalmente é ácida. Eu já vi vários exercícios, o cara falando assim, longe dos grandes centros urbanos, longe dos centros industriais, longe de aglomeração da população que tem muito carro, o pequeno agricultor precisa fazer a correção do pH do solo. Sabe por quê? Existe uma substância no ar atmosférico chamado gás carbônico, o CO2. O CO2, dentro da análise química, ele é um óxido, mas ele é um óxido de caráter ácido. E como eu já tenho ele na atmosfera, o que acontece é que, naturalmente, quando chove, a precipitação da água, ela absorve o gás carbônico da própria atmosfera. O que acontece quando um óxido ácido reage com a água, forma o ácido correspondente, que é o ácido carbônico, que, para nossa sorte, é um ácido fraco e, consequentemente, ioniza pouco. Então, também existe o propósito do CO2 ser muito apolar. Então, ele dissolve pouco na água. Então, não é um grande problema. Não estou dizendo que não é um problema. Eu estou dizendo que não é um grande problema. Então, quando você pensa em acidose celular, por exemplo, é isso que acontece. Quando você tem, por exemplo, água com gás, é isso que acontece. No dia a dia, a chuva, é isso que acontece. Varia muito pela concentração do gás carbônico, mas há sempre uma limitação do pH estar acima de 5,6. Então, apesar de algumas hortaliças não se desenvolverem nesse pH, ela não é considerada uma chuva ácida. Então, um trabalho com calcário, com cal virgem, um trabalho um pouco mais específico, consegue fazer a correção do pH do solo longe dos grandes centros urbanos. Então, naturalmente já tem isso. Um ponto importante é quando você tiver um ambiente, um meio com poluição e sem raios. Raios e trovões. Raios e trovões. Sabe por quê? Quando você tem um ambiente poluído, a nossa sociedade, principalmente depois da Revolução Industrial, descobriu que existe grande quantidade de energia e uma excelente utilização para a queima dos derivados de petróleo. O petróleo, ele é um tipo de solo, né, muito decomposto ao longo de milhares de anos, formado pela sedimentação de várias camadas. Uma dessas camadas é a parte orgânica, que sob pressão vai sofrendo decomposição, beleza? Só que também, ao longo da história, foi soterrado também magma vulcânico. O que é o magma? Tá bem? É enxofre. Então, no petróleo tem enxofre. Tanto é que quando você vai num posto de gasolina, né, você tem lá diesel S10, diesel S500. Gente, o S não é de Sadia. Podia patrocinar nós, né? O S é de enxofre. Quantidade de enxofre no óleo diesel. Então, toda vez que queima qualquer derivado de petróleo, libera-se um pouco de enxofre. E aí você tem que pensar o seguinte, Tem que pensar o seguinte. O enxofre, quando ele queima, junto com a gasolina, junto com o óleo diesel, junto com o carvão mineral, tá bem? Ele vai gerar SO2. O SO2, ele é um óxido ácido, tá bem? Tal qual o CO2, o SO2 já poderia formar chuva ácida, mas ele adora também continuar a reação com O2 e forma SO3. O SO3, neném, sai de baixo. Porque
igual o gás carbônico, o SO3, quando ele entra em contato com a água, ele também é óxido ácido. A grande questão é, como óxido ácido, que ácido que ele forma? Ele forma o ácido sulfúrico. Edu, você está me falando que chove ácido sulfúrico? Estou falando não, eu estou afirmando. E além de ser um ácido forte, ele é um ácido corrosivo. Então, olha o detalhe. Ácido fraco, seta dupla, reversível. Ácido forte, cuidado, hein? Cuidado. Porque quando você tem um ambiente também sem poluição, você fala assim, então carro a álcool resolve o problema da chuva ácida. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Porque, mesmo sem poluição e com raios, um carro a álcool também no seu motor precisa da vela de ignição. E sabe o que aquela pequena faísca faz todas as vezes que ela é acionada pela bateria? Ela faz com que o N2 reaja com o O2. Vai produzir NO. Balancear a equação. Mas o NO, eu aprendi que é neutro. Ele é neutro, mas ele não é tonto. O NO continua a reação com o O2 e vai formar NO2. O grande problema do NO2, quando você tem descarga elétrica em muitos motores, uma cidade gigantesca como São Paulo, tem milhares de carros, mesmo que se todo mundo estiver usando etanol, o que acontece? A faísca ela é capaz de gerar a reação entre o N2 e o O2. O processo continua e você terá no final o NO2 reagindo com água, o que vai produzir HNO3 e HNO2. Aqui, por falta de espaço, tá bem? Aqui falta o 2, né? No balanceamento. Aqui também falta o 2. Aqui falta um 2, tá bem? Vai gerar NO3 e HNO2. Bom, não é para decorar literalmente as equações, mas é para entender, né, o processo reacional de geração da chuva ácida. Porque em grande escala, nós pensamos sempre no ácido que é o problema, mas em geral, a gente tem que focar no precursor, no que está em verde. Dá uma olhada aqui na tela. Dá uma olhada, Tudo bem, vai chover ácido sulfúrico, vai chover ácido nítrico. O que acontece é que você tem sempre que entender a motivação para a chuva ácida. Indústrias, motores, carros, entendeu? Caminhões. Caminhão não, porque não tem vela, né? Então, o que acontece é que você tem a liberação, é sempre o foco, prioritariamente em óxidos ácidos. Os maiores vilões da chuva ácida, SO3 e NO2. Ele pode, muitas vezes, representar com desenho, com texto ou mesmo, voltando aqui na equação, através dessa representação. O teu foco é entender que a ação antropogênica da nossa sociedade gera aquelas reações, tá bem? Toma muito cuidado com isso, porque apesar de simples, às vezes a compreensão é muito mais complexa. Associe o gás ao efeito da chuva ácida como se fosse solução aquosa. Ok, gente? Pois bem,
essa é uma abordagem importante sobre as questões de chuva ácida, tá bom? Um segundo ponto a ser abordado é o efeito estufa. O efeito estufa. E o que vem a ser o efeito estufa? Gente, na atmosfera existe uma camada gasosa que, olha só, retém calor. Retém calor. O que acontece é que nós estamos falando quando a energia proveniente do Sol sai de lá, milhões de anos-luz daqui, e chega na Terra, nós estamos falando de raios do infravermelho. Quer dizer, de baixa frequência. Se você olhar o espectro da luz, né? Você começa com o vermelho à esquerda, o violeta, né? O vermelho à direita, não sei, à direita, o violeta à esquerda é o infravermelho. Então, é uma onda de baixa frequência que passa, entendeu? Pela camada da atmosfera. O que acontece é que essa retenção de calor se dá quando ela bate no escudo aquoso do planeta, é revertida na forma de outra frequência e aí o ambiente começa a ficar aquecido. É uma estufa qualquer, é uma estufa para manter a temperatura. A grande questão do efeito estufa é o problema. Qual que é o problema? Porque isso aqui é bom. O problema é o excesso de gases que retém o calor. Então, ó, o problema é excesso de gases do efeito estufa. E quem que a ciência acredita ser os maiores vilões? Prioritariamente, nós temos muita condição em função do CO2 por causa muitos combustíveis fósseis, muitas queimadas de florestas. Mas hoje se fala bastante também do gás metano. Tem até muitas fazendas de pecuária, principalmente na Europa, na Oceania, que são taxadas por causa da ruminância, esqueci a palavra, né? Ruminância dos bois, né? Porque ele, no processo de digestão anaeróbica, gera muito metano. E, mano a mano aqui, ó, o metano, ele é mais de 20 vezes mais poderoso do que o CO2 em termos de efeito estufa. Ele não pergunta isso, só quer que você faça a associação devida. Ó, eu também tenho CFC e até água é citada como um dos gases do efeito estufa. Isso aconteceu também prioritariamente pós-revolução industrial. O que se fala é que de um século para cá, a perspectiva é de um aumento médio de 1,5 grau da temperatura do planeta, tá bom? Só para você ter uma ideia, ó, se a gente não tivesse sem o efeito estufa, a
temperatura média do planeta seria de aproximadamente menos 15 graus Celsius. Tá bem? Então, a retenção de calor, ela é importante. O que vem causando desequilíbrio é o excesso dos gases, o que faz com que eu tenha um excesso, um aumento demasiado da retenção desse calor. O que acontece é que quando você ouvir falar dos responsáveis por cada desequilíbrio, chama o CO2 para o efeito estufa. Não costumamos citar o CO2 em chuva ácida. Então, saber os responsáveis é importante. Então, aqui, ó, deixar SO2, SO3 e NO2 para os causadores da chuva ácida e os gases do efeito estufa, CO2 e CH4 principalmente. Os caras não apelam muito, não. Então, uma das consequências que você tem que saber é o aumento, portanto, da temperatura média do planeta. Vamos olhar pro quadrinho aqui, ó, só para você ver. Incidência de radiação solar. Gente, 75% do planeta é revestido, a sua superfície é a água. E a água é uma refletora muito poderosa de raios infravermelho. Então, o que acontece? Que praticamente toda a energia ela é refletida. Agora, ó, 70%, você pode anotar aí, ó, 70% ela é perdida para a atmosfera, para longe do planeta. 70%. Algo em torno de 30% permanece aqui, porque é o infravermelho, onda de baixa frequência, é que consegue aumentar a temperatura. Então, o aumento da temperatura, quesito calor, é efeito estufa infravermelho. Vou repetir. O efeito estufa, ondas de baixa frequência, infravermelho, aumenta a quantidade de calor e, consequentemente, aumenta a temperatura média do planeta. Só quero te contar o seguinte, algumas consequências do efeito estufa. Você vai mudar, por exemplo, a temperatura média do planeta, e um dos maiores reguladores de temperatura do planeta são o leito oceânico, né? As correntes marítmicas. Então, elas é que traduzem, não é o ar atmosférico, é a corrente marítmica que faz o controle. Quando você muda a gestão de calor do oceano, por causa de toda essa retenção, você tem degelo, você tem áreas que eram muito férteis, ficando áridas, uma mudança de vegetação, tá ok? Uma mudança estrutural na própria economia e na nossa própria maneira de ser como sociedade, gradativamente. Então, sensíveis diferenças podem gerar grandes catástrofes ambientais. Beleza? A terceira parte da química do meio ambiente trabalha com camada de ozônio. Camada de ozônio. Se o efeito estufa é uma camada gasosa que retém o calor, a camada de ozônio também é uma camada gasosa, também está na atmosfera, é uma camada gasosa que filtra energia solar. Aqui eu não posso falar de calor. Por quê? Porque no caso da camada de ozônio, estamos falando de um outro nível de frequência. Aqui, ó, estamos falando em UVA e... escrever a palavra raios, né?
raios UVA e UVB. Beleza? Então funciona literalmente como um filtro solar. Filtro solar. Não tem essa característica de ter uma questão de aumento da temperatura. Não! O problema aqui, ó, o problema, ele reside no fato, se lá é o excesso dos gases, aqui, ó, é a escassez de ozônio. E qual é o grande vilão disso? Existe um elemento, né, chamando a substância de elemento, existe um causador, que é um catalisador, que rompe o O3, que é chamado de CFC, também conhecido como gás freon. Aqui dá para a gente entender através de equações como é que funciona isso. Vou pegar um CFC, um clorofluorcarboneto. Então, ó, vou pegar o CF2Cl2, um dos vários tipos de clorofluorcarbonetos. A leitura é ao contrário, porque está em inglês, tá ok? O carbono, tá bem? Monoatômico, com 2 fluoros e 2 cloros, tá bom? O que acontece naturalmente? Esse gás, ele é muito utilizado como um gás refrigerante. Então ele é utilizado, por exemplo, em tubulações de ar-condicionado, porque como ele é muito expansivo, né, chamado de gás propelente, ele consegue roubar a temperatura do meio ambiente, fazendo com que o ambiente fique mais frio, né? Por isso é utilizado como gás refrigerante em ar-condicionado. A primeira coisa que acontece naturalmente com ele em alta atmosfera é uma autodecomposição. E o cloro, na forma livre, é chamado de radical livre. Ô, gente, é esse radical livre que atua sobre o ozônio. E aí o que vai acontecer? Gerar O2 mais OCl. Não é um cara muito comum. Então o OCl vai reagir com outro O3 e vai formar 2 vezes o O2. Por isso que a gente chama ele de catalisador. Tá vendo? Ele volta ao seu estado original. E quando ele volta para o seu estado original, ele reencontra o CF2Cl para reestabelecer a estrutura do CF2Cl2. Há uma contabilidade de que cada freon é capaz de destruir de 10.000 a 100.000 moléculas do ozônio. Tá beleza? É importante que você reconheça. Não cai desse jeito, né, com tanto detalhamento, mas entender o mecanismo reacional, porque é isso que impacta dentro dos exercícios de química do meio ambiente. Qual é a função do CFC? Destruir o ozônio. Eram 2 e agora são 3 O2. Certinho? Então observe que nós estamos falando de faces opostas da mesma moeda. Enquanto aquele é o excesso, retém calor, esse, a escassez, aumenta a incidência de raios UVA e UVB. Edu, qual que é a consequência disso? Consequência é câncer de pele, você muda a estrutura do DNA de muitos micro-organismos, porque é uma onda de alta frequência. Dá uma olhada no esquema que eu separei aqui para você. Só quero fazer uma correçãozinha, tá bem? Ó, aqui não é o CO3, tá? Tá bem? É só o O3, beleza? Olha o que acontece. Os raios ultravioleta são barrados
por essa camada de ozônio, que tem uma altura de aproximadamente 24, 26, 28 quilômetros, está na estratosfera. Mas, em determinadas épocas do ano, há uma sazonalidade de diminuição, quer dizer, processos temporais de forma natural onde diminui. Só que no hemisfério sul, com CFC dando o que tem, a escassez do ozônio diminui em níveis alarmantes, aumentando demais a passagem desse tipo de radiação. Tá certo? Então o que acontece? Não é uma perda constante, ela vai subindo e descendo. O problema é que com excesso de CFC, na hora que desce, você passa do ponto limítrofe e causa grandes problemas para a própria sociedade, para a natureza e para muitos micro-organismos importantes. Tá belezinha, gente? Tá belezinha? Então, olha, os 3 principais fenômenos da química do meio ambiente, abordagens que ele pode ter em função da ação antropogênica. Chuva ácida, características relacionadas a gases e que geram a reação química com água para formar ácido. Efeito estufa é a questão da deixar a energia do Sol entrar, a reflexão dessa energia é retida porque ela muda de frequência. E aí o CO2, o metano acaba retendo esse calor, mantendo a temperatura média do planeta aceitável. Tá bem? Veja, ó, sem o efeito estufa, vamos lembrar, 70% é refletido, vai embora pro espaço, 30% se mantém. Com 30% dos infravermelhos, você consegue manter uma temperatura média bem legal, né? Por isso que a gente sobrevive do jeito que a gente se adaptou a essa temperatura. O excesso, entendeu? Causa aglomeração do calor. Ao contrário, você joga determinadas substâncias na atmosfera, ela diminui, ela consome o ozônio e o filtro acaba sendo prejudicado, aumentando a incidência de UVA e UVB. Isso aqui não tem nada a ver com calor, tá? Isso aqui tem a ver com câncer de pele. Isso tem a ver com calor, com desequilíbrio do planeta muito mais severo do que a gente vê no efeito estufa, do que a gente vê na camada de ozônio, não que seja menos doloroso. Tá bem? Um prazer imenso estar aqui com você. Que bom que você está aqui comigo. Que bom que você está focado, com sangue no zóio, com faca na caveira. Espero muito que você tenha gostado, que tenha curtido, que tenha aproveitado ao máximo, tal qual eu aproveitei, compartilhando esse conhecimento com você. Um beijo grande, fica com Deus, somos nós nas universidades. Acompanha a gente, me acompanha nas redes sociais, no Instagram, Mentoria Eduardo Dias, ou então nas redes sociais do H+. Um beijo grande e até a próxima. Valeu!